Uma boa noite para você que está ligado conosco, que está conectado conosco no canal de evangelização da Fraternidade, o Frater Play. Deus abençoe. Digo boa noite porque nós fazemos o programa, gravamos o programa à noite, mas como eu faço no começo dos programas, né? Se você está nos vendo pela manhã, um bom dia, que seu dia seja abençoado. Se é à tarde, boa tarde, enfim, que Deus esteja te abençoando de verdade. A paz do Senhor esteja contigo. Eu gostaria, sim, muito, de verdade, de poder transmitir de alguma forma a alegria que eu tenho, que nós temos aqui como equipe da Fraternidade, em poder fazer esse programa, não só esse, mas a Hora da Misericórdia, 100% para Jesus de intercessão e todos os programas que virão ainda, os programas na rádio, a alegria que nós temos em poder levar até você, poder levar até a sua casa, onde você está agora, onde você vai acompanhar o programa, a graça de Deus. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos, desejamos de verdade fazer diferença, que os nossos programas, que os programas da Fraternidade façam diferença na sua vida, não por nós, mas que sejam programas ungidos, que sejam programas cheios do Espírito Santo, que esse programa que tem esse nome, Ruá, que é o sopro do Espírito, seja realmente, de fato, em atos e em verdade, um Ruá na sua vida. O sopro de Deus chegue até você. Um grande abraço para aqueles que compartilham esse programa, para aqueles que assistem e já lembram de alguém e mandam, e aí mandam via WhatsApp e tal, mandam o link, né, ali do YouTube, para que mais pessoas acompanhem, para que mais pessoas recebam a graça de Deus, para que mais pessoas sejam atingidas pelas ondas eucarísticas do nosso canal e também pela intercessão da nossa mãe querida, Nossa Senhora, que está sempre presente aqui neste estúdio. Então eu te convido, vem conosco nesse tempo que nós estaremos juntos aqui, partilhando, como diria minha grande irmã de programa Emanuel, lá da Rádio Fraternidade, ainda há alguns anos, a Cristiane Quemelo, partilhar das coisas de Deus. E eu quero de um modo muito especial, hoje, nessa noite, pedir junto com você, o Espírito Santo. Você que é batizado como eu, vamos pedir juntos o Espírito Santo para que ele venha nos mostrar um novo olhar sobre aquilo que nós vamos conversar hoje, nos dar uma nova forma de ver coisas antigas, coisas que nós já sabemos, mas dar uma outra visão, aquela visão que só o Espírito de Deus, que perscruta o coração do homem, pode nos dar. Então eu te convido nessa hora, reze comigo se você tem, onde você está, se você tem essa possibilidade, reze comigo e vamos pedir juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E hoje eu quero falar de um tema assim com você, que eu vinha meditando. A gente, quando termina o programa, quando eu digo amém aqui, e me despeço já, a gente faz sinal da cruz, já preparando o Ruá da próxima semana, eu já começa a pensar, nós aqui juntos, começamos a pensar o tema, como é que vai ser o próximo programa e tal. E hoje eu pensava durante o dia, Senhor, o que eu devo falar, o que vai falar e tal. E o Senhor pede sim para nós uma renovação muito especial. E eu digo para você, a palavra vitória, que você vai ver depois, vai ser o nome desse programa, o título do programa, A Vitória, nós ouvimos muito falar sobre isso. Tem palestras, tem palestrantes, tem pessoas que ficam ali falando e batalhando livros, títulos sobre a vitória. Nós queremos ser vencedores, e todos nós queremos ser. Ninguém quer ser um derrotado na vida, ninguém quer ser um perdedor na vida. Nós queremos ser vitoriosos, tem até um terço, terço da libertação, eu sou vitorioso pelo poder do sangue de Jesus, nós somos vitoriosos, minha família é vitoriosa. A gente sempre quer proclamar esta vitória na nossa vida. E o próprio Senhor Jesus falou para nós. O próprio Senhor Jesus, nas Sagradas Escrituras, quando ele está ali no finalzinho
da última ceia, na narração do segundo Evangelho de João, que fala, que dá mais detalhes dos diálogos da última ceia, a partir do capítulo 15, quando o Senhor começa a se despedir, tem um momento que ele fala: no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus diz que teve uma vitória sobre o mundo. Nós temos sobre nós o peso, a força das profecias, das palavras do Senhor. Nós carregamos algumas assim que nós olhamos com muita alegria, como essa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor institui a igreja, dá o primado a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos sobre nós a força desta profecia, mas também temos sobre nós a força desta outra. No mundo há vez de ter aflições. Mas o Senhor diz: coragem, eu venci o mundo. Que vitória é essa? O que é ser vitorioso? Tem até igreja, né? Vitória e tal. O que é ser vitorioso? Eu pergunto para você. Sabe, você vai meditando assim junto comigo. Para você, o que seria ser vitorioso, ser vitoriosa, ter uma vida vitoriosa, poder chegar na vida e dizer assim: eu venci. Chegar a dizer: eu venci. O que é? Ser bem-sucedido? Ter uma conta bancária? Ou fazer aquilo que gosta e receber? Eu me lembro da minha infância, eu jogava bola, horas jogando futebol. Tive uma infância pobre, não passei assim muita privação, mas não tinha muita coisa que me divertia. Então eu jogava muito futebol, jogava às vezes 6, 8, 10 horas. Enquanto a gente enxergava a bola, a gente estava jogando. E aí eu olhava para o jogador de futebol, e eu e a gurizada da rua lá, nós olhávamos e a gente pensava assim: os caras jogam bola e ganham para isso. Nossa, era assim top, né? Meu Deus do céu, os caras ganham para fazer aquilo que a gente faz aqui, se divertindo. Depois, claro, né? Começa a ganhar muito toda aquela situação. Mas era aquilo, isso é ser vitorioso para você, fazer o que gosta, ter prazer naquilo que faz, no seu trabalho, e ser bem remunerado, né? Viver a sua vocação. Isso é ser vitorioso. Quando nós estamos enfrentando uma doença, a gente sempre fala, declaramos a vitória sobre essa doença. Quantas pessoas rezaram e pediram a vitória sobre o Covid, e nós ainda estamos pedindo, tem essas variantes, toda essa situação, e a gente continua pedindo a vitória de Jesus sobre a pandemia. Nós pedimos a vitória, estamos sempre falando, mas eu quero trazer para você, por isso que pedi o Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, que a gente enxergue uma nova vitória. Uma nova vitória. E essa, vou dizer para você, de coração, é a vitória mais importante que nós precisamos. É a vitória mais importante. E como esta vitória tem sido colocada em xeque. Como este jogo está disputado. Como esta batalha está acontecendo de forma tão áspera, tão violenta nestes tempos, em que nós, efetivamente, se não formos vitoriosos nesta área que eu vou partilhar para você, nós teremos muitos problemas. E eu vou pegar as Sagradas Escrituras, mais uma vez vou citar João, o discípulo que Jesus amava, mas não o Evangelho, as cartas. Na primeira carta de João, no capítulo 5, João vai falando que todo aquele que crê em Deus, que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e todo o que ama, ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos e amamos que somos filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. E aí ele continua dizendo: pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. São João diz assim, na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 4. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Meu irmão, esta é a vitória mais importante que nós precisamos ter, a nossa fé. A nossa fé. E vou dizer para você, talvez você já tenha feito retiro aqui conosco, já tenha feito retiro em outros lugares, retiro de querigma, né, o primeiro anúncio, o amor de Deus, daqui a pouco vem a palestra Fé e Conversão, e a gente tem toda aquela pregação sobre a fé, e eu vou dizer para você, a maior vitória que nós podemos ter no mundo de hoje é mantermos viva, pura, pujante, forte em nós, a nossa fé. Vivermos
verdadeiramente conforme aquilo que nós acreditamos, aquilo que o Espírito Santo suscita dentro de nós. Esta é a maior de todas as vitórias. Aqui, nesta palavra de Deus, está a chave desta vitória. E essa foi a vitória que Jesus disse, quando disse assim, no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Qual foi a vitória de Jesus sobre o mundo? Sim, Jesus venceu o pecado, venceu as tentações, mas Jesus se manteve puro conforme a vontade de Deus. Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor tinha colocado para ele, quando veio como enviado do Pai. Porque ele diz assim, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. E o Senhor tinha uma missão, e ele foi firme, fiel, e cumpriu, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, tudo aquilo que tinha que ser cumprido, e manteve-se firme, inabalável. E esse é o nosso chamado também, nos mantermos firmes e inabaláveis. Nós temos visto neste mundo coisas assim que nós cristãos, católicos, nos escandalizamos. Nós ficamos olhando assim as coisas, a gente fica apavorado. Coisas que estão ensinando as nossas crianças nas escolas, as ideologias que estão falando, espalhando, tentando empurrar a goela abaixo, a gente se escandaliza. O aborto, por exemplo, é uma coisa que nos escandaliza. Nós somos criacionistas, nós somos filhos de Deus. Nós pegamos as Sagradas Escrituras e nós vemos que Deus já nos tecia ali no ventre da nossa mãe. Nós pegamos ali quando o Senhor está falando para o profeta, ele diz assim, se não me engano para Jeremias, ele diz assim, antes que no seio de tua mãe fostes formado, eu já te havia consagrado profeta das nações. Ora, se Deus já tinha consagrado antes da concepção, quanto mais depois da concepção. Então, para nós, a partir do momento ali do encontro do óvulo com o espermatozoide, ali naquele encontro já tem a concepção, já é gente para nós, já é pessoa, já é filho amado de Deus, pelo qual Jesus derramou seu sangue. E aí vem as pessoas querendo fazer aquele assassinato intrauterino, dizendo que não, as primeiras 6 semanas é um grupinho de células e tal. Isso nos escandaliza. E o que a gente faz? Eu tenho ouvido por aí, às vezes recebo no WhatsApp, e também eu olho e penso assim, volta Jesus. Vem Jesus. Né? A gente fala, Apocalipse no finalzinho, no 21, o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor. E a gente está esperando e ficar aguardando e pede que essa volta seja abreviada. E aí, esses tempos eu estava conversando lá em casa com a minha esposa e vou dizer para você, ele não vai vir assim. Ele não vai vir assim. Não vai vir por essas coisas. Não vai vir nestas circunstâncias. Sabe por quê? Eu vou explicar para você, eu vou dizer por quê. Porque nós já temos aqui nesta terra todo o recurso. Ele deixou para nós todo o recurso, toda a possibilidade, todas as ferramentas, as armas, tudo aquilo que a gente precisa para vencer o mundo, o Senhor já deixou tudinho aqui para nós. Está aqui nas nossas mãos. Quando se esgotarem todos esses recursos, bom, e aí a coisa realmente está degringolada, bom, aí talvez ele, de repente, depois que a gente tiver passado por um pouco de tribulação, como ele mesmo disse, aí ele vem. Mas agora, meu irmão, ainda não é. Porque nós temos ali a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos nós, assim, batizados, somos templos do Espírito Santo. E assim como recai sobre nós a profecia do Senhor no mundo, à vez de ter aflições, também recai sobre nós a sua promessa que diz assim, fareis obras maiores do que esta. E se nós temos, pela palavra do Senhor, esta capacidade, pela nossa fé, fazermos obras maiores do que esta, nós temos capacidade de vencer o mundo. Nós temos capacidade de, numa conversa, numa discussão, defender as nossas ideias com todo o argumento, quando nós sabemos que o Espírito Santo vai nos mover a fazer isso. Então o Senhor não vai voltar agora para nos socorrer, é uma coisa que nós já temos aqui. Ele não vai voltar agora para isso, entende? Não vai voltar, porque nós temos tudo nas nossas mãos. Esta é a grande vitória. Nós estamos vivendo num mundo que prega, que anuncia, que eleva a mentira como se fosse verdade. E muitas vezes nós, cristãos, católicos, nós abrimos o nosso coração para essas coisas, para essas ideologias, para essas falsas doutrinas. E aí nós vamos perdendo a nossa força, a força da graça. Nós vamos perdendo a fortaleza do Espírito, porque vamos ficando
com a nossa fé impura, contaminada. Nós vamos tendo uma fé que não é mais aquela fé, a fé pura dos apóstolos, mas é uma fé contaminada com as ideias deste mundo, que vão chegando por aqui, por ali, e vão ficando assim cada vez, nós vamos vendo cada vez as coisas ficando mais normais, então não é assim, não tem problema. Você quer ver a questão, eu vou fazer um ruá ainda, só sobre essa questão da sexualidade. Mas hoje eu vou dar assim, só uma pinceladinha. Você quer ver como é difícil a gente encontrar jovens, como é difícil a gente encontrar assim, jovens, a partir de uma determinada idade, que não tenham tido experiência sexual. Está muito comum hoje, né? Namorado, vai para casa da namorada, dorme lá, dormem juntos, a namorada vai para casa do namorado e tal. E né, fica aquela coisa, não, mas isso é normal, isso aí, esse negócio né, do tempo da avó, não sei o que, querido. E aí a gente, sabe, a gente vai começando a aceitar isso. Não, mas isso aí sabe, daqui a pouco a gente não se escandaliza mais, daqui a pouco, não, depois vai que caso e tal. Queridos, assim as coisas deste mundo vão entrando, vão penetrando ali nas nossas mentes, o nosso coração, e nós vamos perdendo a força da nossa fé. Por isso que eu digo, a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, mas a nossa fé genuína. A Santa Mãe Igreja, a Igreja Católica, a nossa Mãe Igreja, na sua doutrina, que está aqui no Catecismo, ela é pura e santa. A doutrina que está escrita aqui no Catecismo da Igreja, ela é pura e santa. Mas o quê? Nós vamos para as aulas, nós vamos para dentro das escolas, para as faculdades, e a força incrível que os professores fazem para desacreditar a nossa igreja, para tirar da nossa igreja a força que ela tem, diminuir os seus feitos, diminuir a sua história, contando mentiras. E aí o que a gente faz? A gente não estuda, não se prepara, a gente vai aceitando, talvez seja isso aí mesmo. Quando vê, nós já não temos mais aquela fé, já não temos mais o amor à Santa Missa. Daqui a pouco nós não vou me confessar para o padre mesmo, porque o padre é um homem como eu, é pecador como eu, por que eu vou me confessar para o padre? Vou me confessar direto para Deus. Quando a gente está doente, tu acha que Deus vai chegar ali para te dar a unção dos enfermos? Não, vai ser um padre. Então pede para que ele mesmo ali venha. Não, aí a gente se lembra de um padre. Eu entrei para a igreja, voltei de verdade para a igreja com 17 anos. Eu estava ali entrando no antigo segundo grau, hoje ensino médio, com 17 e meio ali. E a minha filha não. Minha filha já nasceu, conheci a Cíntia no grupo de jovens, as minhas duas filhas, Letícia e Gabriela, nasceram num berço católico. E eu vejo assim, minha filha está com 15 anos no ensino médio, numa escola católica. E eu vejo as lutas que ela tem. E às vezes eu digo para ela, minha filha, não posso te exigir nada, porque com a tua idade eu pensava em jogar futebol e outras coisas que eu não quero nem dizer aqui, para você não desligar o canal do YouTube. Pensava em outras coisas, mas ela está ali, sofrendo, está vendo? Às vezes ela vem, olha só isso aqui, papai, não sei o quê. E eu digo, minha filha, nós precisamos estudar. Nós precisamos ver onde é que está, o ensinamento está correto, onde é que o ensinamento está desviado, e tem muita coisa desviada, tem muita coisa sendo vendida como verdade, que são grandes mentiras, muitas coisas. Preste bem atenção se você é pai, se você é mãe, acompanhe o que os seus filhos estão recebendo na escola, faça juntinho se você prima pela fé dos seus filhos, que é a coisa mais importante. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o Catecismo nos diz assim, no item 162, a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com a fé e boa consciência. E depois, no 163, olha que palavra maravilhosa. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então Deus face a face, tal qual como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Esta fé que nós devemos guardar. Quando São Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, mas quem é que escreveu para vocês o novo evangelho que vocês já se afastaram tão rápido? Esta é a batalha que nós temos que, assim, lutar ferrenhamente, para nos manter firmes, verdadeiramente firmes ao ensinamento dos apóstolos. Nós temos as Sagradas Escrituras,
Daí você vai dizer assim, mas tem coisa aqui na Bíblia que a gente não pode levar ao pé da letra. Sim, realmente tem coisas que a gente não leva ao pé da letra. Tem coisas que a gente tem que viver conforme está escrito aqui, e tem outras coisas que estão escritas por símbolos. Quem é que nos diz isso? O magistério da igreja, a Santa Mãe Igreja. Esta igreja que eles tentam tanto falar mal, criticar, rebaixar aquilo que a igreja fez, aquilo que a igreja ainda faz. Esta igreja que vai nos dizer aqui, esta igreja. Santo Tomás de Aquino uma vez disse uma frase, guarde bem o que Santo Tomás de Aquino falou, o grande Santo Tomás, o maior teólogo de todos os tempos que é estudado nas escolas de filosofia, ele disse assim, eu não creria no Evangelho se a igreja não me mandasse crer nele. Se eu não fosse levado pela igreja para crer no Evangelho, eu não creria no Evangelho. Ele foi muito questionado por isso, mas ele se manteve firme, firme. Esta é a vitória que vence o mundo. Esta é. E eu vou dizer para você, a grande vitória, sabe qual é? Se manter firme na fé neste tempo que nós estamos vivendo. Manter acesa a chama da fé. Esta é a grande vitória. Mas uma fé sem porém, sem mas. Não, uma fé genuína. Mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, querido, não. A igreja não é um partido político. A igreja é exatamente o contrário dos partidos, exatamente o contrário. Porque um partido político, se você vai ver a doutrina, às vezes é muito linda e tal, mas as pessoas que compõem o partido, se não vivem, utilizam ali o partido para desvios e tal, a gente não vai fazer parte daquele partido, por mais que o texto seja maravilhoso. A igreja é exatamente o contrário. A doutrina da igreja, que está contida aqui no catecismo, ela é pura, ela é santa, ela é correta. Se nós seguirmos o que está escrito nesses aqui, no catecismo da igreja, à luz da palavra de Deus, nós estaremos na presença do Senhor. Quando ocorrer a separação do nosso corpo, nós estaremos na presença do Senhor. Estaremos ali junto com Ele. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte e dobrar os nossos joelhos. Tem muitas pessoas acusando. E sabe o que nós devemos fazer por elas? Rezar. Aí que eu digo, eu entro para um outro capítulo, a nossa oração. A nossa oração. Não tem arma mais poderosa do que a nossa oração. Do que nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e pedir. Mas tu não conhece o meu professor de sociologia, tu não conhece o meu professor de história. Realmente eu não conheço. Mas sabe quem eu conheço um pouquinho? Paulo de Tarso. Que antes de se converter era Saulo. Que quando Estevão foi apedrejado, pegaram as roupas de Estevão e depuseram aos pés de Saulo, que aprovou tudo aquilo ali. E aí Saulo foi lá e pediu autorização para os chefes dos judeus na época para ir a Damasco para fazer o quê? Para continuar sua perseguição aos cristãos. E aí ele tem aquele encontro com o Senhor que vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí depois Saulo se converte, e se você pega nos Atos dos Apóstolos, logo em seguida da conversão de São Paulo, ele chegava nas cidades, as pessoas tinham medo dele, as pessoas se escondiam, tinham medo de Saulo, por quê? Porque estavam acostumados com aquele perseguidor. E aí tinha que vir alguém dos apóstolos e dizer, não, esse não é mais Saulo, é Paulo. É Paulo de Tarso. Então você olha o líder assim, mais distante da igreja, aquele que mais aponta o dedo para a igreja, dobre seu joelho e reze pela sua conversão. Reze para que ele um dia caia como São Paulo caiu e tenha um encontro profundo com o Senhor. Esta é a nossa fortaleza, o joelho dobrado e o estudo, a formação. Nós vivemos um tempo de crise catequética violenta, nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, nós não conhecemos os mandamentos direito, nós não sabemos os mandamentos da igreja, nós não sabemos o que é a Santa Missa na sua complexidade, na sua totalidade, na totalidade da sua graça. Nós achamos muitas vezes a missa chata, enfadonha, porque a gente não sabe o que significa cada gesto da missa, porque não procuramos estudar e nos envolver naquilo ali e saber exatamente aquilo que estamos celebrando. Esta é a nossa força. Esta força vence o mundo. Se nós colocarmos de verdade assim, aquilo que nós temos, o depósito da nossa fé que nós temos, ninguém nos resiste. Uma multidão, como eu falava, e o pessoal ainda fala na Rádio Fraternidade, esta usina
esta usina movimentada, joelhos dobrados, dedos calejados de rezar o rosário, de rezar o terço. Esta é a nossa força. Não é, muitas vezes, a gente fazer correntes na internet e fazer, vamos agora, não vamos mais assistir isso, não vamos mais ver aquilo, não sei o que. Não, sabe, isso aí tudo pode ter um valor, mas é um valor pequeno. Agora, o joelho dobrado, o terço rezado, o testemunho de vida. Olha, eu vou dizer para você, arrasta, verdadeiramente arrasta. E hoje, nessa noite, eu quero convidar você a exatamente isso. Fazer aquilo que São Paulo diz, quando São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim: exorto-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Transformar a vossa mente, a vossa inteligência, o vosso coração, o nosso jeito de pensar. É isso que São Paulo pede pela ação do Espírito Santo. É assim que nós vamos mudar este mundo, construir um mundo fraterno. Desta forma, esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé nas Sagradas Escrituras. A fé no poder de Deus. Esta, de verdade, é. Baseado o quê? Pode estudar. Vai estudar. Sabe, vai ler, vamos ler sobre os santos. Vamos ler porque a gente fica pedindo a volta de Jesus para quê? Para que Jesus volte e ateste aquilo que a gente fala. Eu fico imaginando assim, eu gostaria que Jesus voltasse. Eu estava conversando com a minha esposa, como é que eu gostaria que ele voltasse? Eu gostaria que ele voltasse atrás de um altar, celebrando uma missa, porque daí a gente viu? A gente levanta a plaquinha. Eu já sabia que a missa, viu? Ali mostrou, apareceu um sinal grandioso no céu, Jesus com a Eucaristia e o cálice, viu? É a missa de verdade, é a Igreja Católica. Não, ele não vai fazer isso. Não vai. A gente gostaria, mas ele não vai, porque já tem tantos sinais. Vamos estudar os milagres eucarísticos, como Carlo Acutis foi fazer. Vamos estudar a vida dos santos. Vamos estudar que Santo Antônio não é um santo casamenteiro, mas um pregador do Evangelho que tem a sua língua ainda incorruptível, sabia? Sabia? Já faz séculos que Santo Antônio morreu e a sua língua está lá inteira porque ele era um pregador do Evangelho que um dia pregava e os peixes vieram à beira do lago que ele estava para ouvir a sua pregação. Essas coisas a gente tem que saber. Essas coisas a gente tem que conhecer. Se nós tivermos esta fé embasada, misturada com a nossa oração, esta vitória vence o mundo. E hoje, neste momento, tarde, noite, manhã, onde você está nos acompanhando, eu vou te convidar para fechar seus olhos e rezar, pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha de verdade, mesmo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito, renovando a minha fé, renovando a minha fé verdadeira, a fé dos apóstolos, a fé na Santa Igreja, a fé no amor de Nossa Senhora, na intercessão de Maria. A fé, Jesus, mas não uma fé qualquer, mas uma fé carismática, expectante, capaz de produzir sinais, e não precisa ser os grandes sinais, sinais pequenos, mas sinais firmes. Esta é a vitória que vence o mundo. Se você quer ser o vencedor do mundo, meu irmão, minha irmã, não é a conta bancária, não é o número de milagres, não é isso. Mas é uma fé madura. É uma fé madura. É uma fé de alguém que conhece, que sabe aquilo que acreditou. Nós queremos dizer como São Paulo, eu sei em quem acreditei, eu sei onde eu depositei a minha fé. Se nós temos esta fé, nós não precisamos falar nada. Não precisamos nem falar. Simplesmente assim a nossa presença, simplesmente nós estarmos no lugar, nós estaremos tão carregados da graça, que a nossa saudação já vai ser uma saudação cheia do Espírito, como foi a saudação de Maria Santíssima quando saudou Isabel. Apenas a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos e a criança, que era João Batista, estremeceu no meu seio, disse Isabel. Meus irmãos, vamos caminhar. Vamos caminhar juntos, a fraternidade está aqui. Se você tem algum questionamento com a igreja, procure um sacerdote, procure alguém de confiança e vai resolver. Não deixe as picuinhas entrar. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez,
não é pela quantidade. Como é que é a frase? A frase é assim, uma coisa está certa, essa é a frase. Uma coisa certa é certa, mesmo que ninguém faça. E uma coisa é errada, mesmo que todo mundo pratique. Não é o número de vezes que uma coisa é praticada que vai torná-la certa ou errada, segundo a nossa fé. Não é isso. Nós temos ali o catecismo. Nós temos as Sagradas Escrituras. Ah, mas ninguém mais faz, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Quando Jesus falou do pão da vida, todo mundo foi embora. Disse, isso é forte demais. Aí Jesus olhou para os 12 e disse assim, vocês querem ir também? Jesus não mudou uma vírgula da sua palavra. E eles disseram, a quem iríamos nós? E é a pergunta que eu faço para você, a quem nós iremos? Se nós deixarmos a nossa fé se esvaziar, se nós nos ficarmos iguais ao mundo, se nós acharmos que tudo pode, tudo é permitido, tudo certinho, que Deus agora não vai mais olhar. Quando ele escreveu o 6º mandamento, que é o mandamento da castidade, foi para aquele tempo, mas agora eu acho que ele vai dizer, ele colocaria uma vírgula. Não vai ter um novo evangelho, não vai ter uma nova Sagrada Escritura, não vai ter os mandamentos, os 10 mandamentos do século XXI. Não vai ter nada disso. Tudo que nós temos aqui é suficiente para a nossa salvação e para sermos vitoriosos sobre este mundo. Vamos nos unir, estudar, aprender, crescer, rezar, dobrar os joelhos, rezar por aqueles que nos perseguem, rezar por eles, de verdade, rezar por eles, porque eles podem se converter, porque eles podem ter um encontro com o Senhor como Saulo de Tarso, que depois virou Paulo. Creia nisso e reze, antes de nós desenvolvermos uma ira, um ódio contra algumas pessoas. Não. São pessoas pelas quais o Senhor também morreu. E, mais uma vez, citando Santa Madre Teresa de Calcutá, as pessoas boas merecem o nosso amor. As demais precisam dele. E é por esse amor, esta fé, que nós vamos rezar por todos, independentemente de partido, de crença, nós vamos rezar. Porque acontecem conversões quando nós dobramos os joelhos, sem nunca antes esquecer que a primeira de todas é a nossa mesmo. É a nossa mesmo. Estamos junto com você. A fraternidade está junto com você, construindo um mundo fraterno, e nós queremos caminhar junto contigo para nós vencermos este mundo. Não simplesmente para jogar assim, plaquinha eu já sabia, não. Porque é um mundo que Deus mandou seu Filho. Lembra João 3,16? De tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por este, como Jesus deu o seu sangue, nós também queremos e rezamos. Eu te convido, no finalzinho do programa, convido você, vamos rezar juntos a nossa oração, aquela oração que já foi ensinada pelo anjo lá em Fátima aos pastorinhos. Nós rezamos dizendo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, muito obrigado mesmo para você que está compartilhando, para você que já se inscreveu no canal, para você que deu o seu joinha, para você que vai receber a notificação do programa. Deus te abençoe muito. Obrigado para você que é nosso colaborador fraterno. Temos colaboradores que nos ajudaram a construir aqui o Tabernáculo de Deus, mas ainda há vagas para mais pessoas. O Espírito Santo está suscitando você. Venha, entre em contato conosco, porque nós temos ainda muito a fazer. E sem a tua ajuda, sem a generosidade do seu coração, nós não conseguiremos. Mas muito mais do que isso ainda, reze por nós. E vamos caminhar juntos. Não esqueça, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé. Até semana que vem, se assim Deus quiser, se assim Deus permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.